Olá, vamos começar hoje uma série de artigos e vídeos chamada Mudança do Clima, o que é e como ela afeta a nossa vida. E para começar a explorar esse tema, hoje a gente vai falar sobre as bases físicas da mudança do clima. A ideia aqui é passar um pouco do que é o efeito natural do planeta e o que é causado pelo homem. Bom, vocês já devem ter percebido que a mudança do clima está na pauta de todos os debates globais, seja no governo, setor privado, terceiro setor, enfim. A mudança do clima é um tema pertinente a todos os setores da economia. Na verdade, não existe absolutamente nenhuma atividade econômica, uma atividade humana, que não tenha conexão com a mudança do clima, seja por meio das emissões de gases de efeito estufa ou pelos impactos que essa mudança causa naquela atividade, naquele setor. Ou, na maior parte das vezes, pelos dois. Ela emite gases de efeito estufa e sofre as consequências da mudança do clima. Portanto, entender os fatores que moldam o clima da Terra é essencial para enfrentar os desafios ambientais que se apresentam. Mas você sabe qual é a diferença entre as mudanças climáticas naturais e a mudança do clima provocada pelo homem? Então, a ideia desse vídeo é passar um pouco disso. Um primeiro ponto importante é a própria nomenclatura. Quando a gente fala em mudanças climáticas, né, assim no plural, é uma referência a alterações significativas nos padrões climáticos ao longo do tempo. Naturalmente, o clima do nosso planeta sempre variou devido a fatores como a radiação solar, a atividade vulcânica, a própria movimentação do planeta, os ciclos oceânicos como o El Niño e a Laninha e o próprio efeito estufa, que é um efeito natural do planeta. Essas variações são normais e fazem parte dos ciclos naturais da Terra. Mas desde a Revolução Industrial, principalmente, ou desde o início das atividades humanas, mas principalmente desde a Revolução Industrial, as atividades humanas têm introduzido novos elementos que alteram drasticamente esses padrões naturais. A emissão massiva de gases de efeito estufa, sendo o principal deles o CO2, o dióxido de carbono, ela está aquecendo a atmosfera a uma taxa sem precedente. Isso não só aumenta as temperaturas globais, mas também provoca alterações nos padrões de precipitação e na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como as chuvas do Rio Grande do Sul, que a gente falou no vídeo anterior. Então, vamos começar pelos efeitos naturais, tá? A variabilidade solar, por exemplo, ela se refere às mudanças na quantidade de radiação solar que a Terra recebe. Então, obviamente, a radiação solar é a principal forçante climática, o principal fator que determina o clima na Terra. Então, só que o Sol também tem ciclos, A gente tem ciclos solares de 11 anos na atividade solar. E esses ciclos eles influenciam diretamente a quantidade de energia que atinge a Terra, afetando assim os padrões climáticos de curto prazo. Outra influência significativa são os ciclos de Milankovitch. Ele recebeu esse nome por causa do Milankovitch, que foi o físico, o astrônomo russo que descobriu como esses ciclos funcionavam. Esses ciclos eles descrevem variações na órbita da Terra e na inclinação do seu próprio eixo. Então são os movimentos naturais do planeta que não são constantes, eles se alteram de tempos em tempos, tá? Só que esses ciclos ocorrem em escalas de dezenas de milhares de anos, impulsionando assim períodos que a gente chama de glaciais e interglaciais, que causam longos ciclos de aquecimento ou resfriamento do planeta. Por outro lado, as atividades humanas elas têm acelerado a mudança do clima. Então, existe a mudança do clima natural do planeta, mas o papel do homem está acontecendo no processo de aceleração dessa mudança do clima, e isso está acontecendo a uma taxa alarmante, a uma velocidade alarmante. Então, a gente tem como disparado o principal problema causado pela ação humana, a queima de combustíveis fósseis, principalmente para geração de energia e principalmente no hemisfério norte. Mas, em menor escala, o desmatamento, principalmente nos países tropicais, também provocam grandes aumentos nas emissões de gases de efeito estufa e aumentando assim a concentração desses gases na atmosfera, amplificando esse efeito estufa natural, levando à mudança do clima, ao aquecimento global. Então, quando a gente analisa dados paleoclimáticos, dados da história do clima do planeta, a gente vê que a Terra ela passou por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento ao longo de milhões de anos, ao longo de toda a sua história. Mas o aquecimento que a gente observa nas últimas décadas não tem precedente. Nos últimos 150 anos, a temperatura global média aumentou cerca de 1,1 grau.
Pode não parecer muita coisa quando eu falo em 1,1 graus, né? Se a gente tem uma variação maior do que essa durante o dia, né? Muito maior do que essa durante o dia, só que isso é a temperatura média do planeta, né? Então, um aumento de 1,1 grau na temperatura média do planeta é uma taxa bastante alarmante, né? E principalmente em termos de velocidade, ela foi uma mudança muito mais rápida do que qualquer outro evento natural do planeta. Além disso, os eventos climáticos extremos, né, como as chuvas do Rio Grande do Sul, eles estão se tornando cada vez mais frequentes e mais severos. Isso mostra que a variabilidade climática natural ela não era suficiente para explicar essa rápida mudança do clima que a gente está vendo hoje. Então a gente atribui muito mais esses efeitos às ações humanas. E as consequências da mudança do clima elas já estão impactando profundamente o planeta. O efeito mais conhecido é o aquecimento global, mas a gente tem muitos outros efeitos importantes, como o aumento do nível do mar, o derretimento das calotas polares e a intensificação dos eventos climáticos extremos. Então, compreender as bases físicas da mudança do clima é essencial para a gente entender as diferenças entre os efeitos naturais do planeta e aqueles que são provocados pela ação humana e, a partir daí, sim, tomar providências, como a adoção de práticas mais sustentáveis. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e riqueza natural, tem uma oportunidade única de liderar essa agenda climática global, transformando, então, uma crise climática em uma oportunidade de inovação, negócio e progresso. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.